O interesse do Internacional no meia Gustavo Scarpa está mais do que claro e confirmado pelas pessoas do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos voltou a falar sobre o interesse colorado no craque de 29 anos que está emprestado pelo Nottingham Forest da Inglaterra ao Olympiacos da Grécia. E uma reunião que acontecerá esta semana em solo grego pode definir o futuro do craque brasileiro, seja ele no Internacional ou até em outro clube que está interessado. E a possibilidade da chegada de Gustavo Scarpa em Porto Alegre pode fazer com que o Inter acelere uma saída na equipe titular e uma venda para o futebol europeu possa acontecer. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer as últimas informações sobre o grande investimento que o Inter promete fazer para 2024. A busca pelo meia Gustavo Scarpa. Existe uma situação em andamento e uma reunião que promete acontecer lá na Grécia, para quem sabe definir o futuro dele, seja no Internacional ou em outro clube. E esse interesse do Internacional, esse sonho e desejo pelo Gustavo Scarpa pode fazer com que aconteça uma saída no time titular. O empresário desse jogador falou e não parece muito contente. Eu tô te trazendo os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo? Corre lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Bom, rapaziada, não é novidade, o Internacional está muito atento e ativo dentro do mercado de transferências. Tem uma grande obsessão, tem situações em andamento, mas o grande nome que até o momento surgiu na pauta do Internacional é o do meia de 29 anos, Gustavo Scarpa, que está emprestado pelo Nottingham Forest da Inglaterra ao Olympiacos da Grécia. Ele fez um ótimo 2022, principalmente no Palmeiras, mas a passagem dele como um todo no Palmeiras é muito boa, mas em 2022 ele foi eleito, inclusive, o melhor jogador do Brasileirão e foi também o principal jogador do futebol brasileiro naquela temporada. Bom, o Gustavo Scarpa não se achou na Europa, isso é fato, ele teve uma lesão também de panturrilha, mas lá no Nottingham Forest tem 10, 11 jogos, não se firmou, nenhum gol, nenhuma assistência, foi emprestado para o Olympiacos, nenhum gol e nenhuma assistência em 10, 11 jogos também, então desperta esse interesse do Internacional e de outras equipes do futebol brasileiro. O Galo tinha sido o primeiro time a demonstrar interesse pelo Scarpa, nem apresentou proposta e desistiu. O Nottingham Forest bate o pé e pede 4 milhões e meio, quase 5 milhões de euros pelo Gustavo Scarpa, cerca de 21, 22 milhões de reais. O presidente ontem deu uma entrevista para a ESPN em que, mais uma vez, ele garantiu ser viável para o Internacional. Ele disse que o Inter já garantiu que pode e tem condições de pagar esse valor para trazer o Gustavo Scarpa. Claro, eu já trouxe essa informação e ouvi no bastidor que esse valor seria de forma parcelada. O Inter não pagaria, obviamente, à vista 4 milhões e meio, quase 5 milhões de euros para contratar qualquer jogador. A gente sabe que o Inter tem aí 100 milhões para investir no futebol na próxima temporada, entre 40 e 45 milhões em folha salarial anual, e tem aí o restante ali 55 a 60 milhões para contratações. O presidente até falou em 9 milhões de euros, dá um pouco mais do que isso, mas é por aí a linha que o presidente cita. Mas não vai pagar tudo em um jogador somente. O grande detalhe, tá, pessoal, em relação ao Gustavo Scarpa, a imprensa grega traz que nesta semana terá uma reunião no Olympiacos. O Olympiacos está tendo uma troca de direção. O presidente até citou, o presidente Alessandro Barcelos, essa informação na TV Bandeirantes, nos Donos da Bola, quando ele esteve segunda-feira após a reeleição. Ou seja, ele não só está conversando com o Gustavo Scarpa, como a gente já trouxe inúmeras vezes, mas ele está bem ciente de todo o processo de troca de direção, tudo que está acontecendo com o meia de 29 anos lá na Europa. E essa reunião promete definir se o Olympiacos vai aproveitar o Scarpa, vai devolver para o Nottingham Forest. Devolvendo para o Nottingham Forest facilita a possibilidade do Inter ir lá fichar o jogador. Só que aí tem a grande questão, que é o fato de que o Gustavo Scarpa não quer voltar ao futebol brasileiro. E esse é o processo de convencimento que o presidente Alessandro Barcelos está fazendo em relação a esse jogador. Mas o grande interesse do Inter pelo Gustavo Scarpa evidencia uma questão. Se o Gustavo Scarpa jogar no Internacional, obviamente ele não viria para ser reserva.
Não vamos achar que o Inter contrataria o Gustavo Scarpa para ser reserva, pagando 5 milhões de euros, 4 milhões e meio, enfim, de euros, e mais um salário que seria muito alto, passando de 1 milhão de reais. Aí vem a grande questão. Onde que o Gustavo Scarpa entraria na equipe? Vamos lá. Do meio para frente, o Inter tem o Johnny, que está vendido. Vai ter que colocar um primeiro volante ali, contratando ou não. O Arangues é o segundo volante. Depois vem Maurício e Wanderson. E o ataque é Alan Patrick e Ener Valencia. Quem que sai desse time para entrar o Gustavo Scarpa? Muita gente tem dito que o Maurício sairia desse time, porque ele pode ir para a Europa. Mas o presidente, vale lembrar, garantiu que o Maurício fica. Como é que vai ficar essa situação? Esse é o detalhe. O empresário do Maurício, André Curi, que já ofereceu recentemente o meia de 22 anos para o Flamengo e que teve aí a atenção do Atalanta da Itália, não está muito contente com essa questão, porque o Inter diz que quer ficar com o Maurício, porém quer contratar um jogador que possivelmente, logicamente, entraria na função do meia. Sendo que é um meia valorizado. O Inter quer ganhar aí pelo menos 10, 11 milhões de euros pelos 50% que tem do passe do Maurício. Metade do passe do Maurício é do Internacional. Então o empresário dele, o André Curi, tá dizendo, e vamos lá, o André Curi tá dando uma forçadinha também nessa venda do Maurício. Foi lá oferecendo o Flamengo, toda semana surge um time interessado. O que a gente sabe é que teve uma oferta de 7 milhões de euros só pela parte do Inter, os 50% do Red Bull Bragantino, no final do ano passado. O Inter não vendeu por ser futebol brasileiro e porque o valor não agradava. Teve interesse da Atalanta e de clubes da Major League Soccer pelo Maurício, e até o momento foi isso. E agora, recentemente, o André Curi ofereceu para o Flamengo. Então tá tendo uma forçadinha de empresário aí. Obviamente o Inter tem que ficar atento nessa situação. Mas é importante porque é um jogador valorizado no mercado e que, segundo o Inter, vai ficar com ele. Ele terminou em alta temporada, foi muito bem em 2023. Eu acho que é maravilhoso para o Inter o Maurício ficar. Só que tem que cuidar que está tendo uma forçadinha do empresário para uma saída do Maurício. E também vamos ver se de fato vai se concretizar a contratação do Gustavo Scarpa, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, porque é muito importante, rapaziada, vocês darem a força do like, da inscrição e ativar o sininho das notificações, porque eu vou voltar ainda hoje pra gente falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.